No Saber Direito desta semana, Daniel Campos ensina o direito do trabalho. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o dano moral na relação trabalhista. O professor fará uma introdução ao assunto, apresentará os requisitos para o dano moral, abordará os danos extrapatrimoniais na CLT, tratará de 2 temas importantes: os assédios moral e sexual no ambiente de trabalho, e terminará o curso com a dispensa discriminatória e o consequente dano moral. Começa agora a aula 3. Olá, telespectador, sejam bem-vindos à terceira aula de Direito do Trabalho. Eu me chamo professor Daniel Campos e a nossa temática hoje será sobre os danos extrapatrimoniais. Os danos extrapatrimoniais estão previstos na CLT, mas antes de falar sobre esses danos, nós vamos fazer uma breve revisão dos requisitos da responsabilidade civil. E como eu trouxe na aula 2 e na aula 1, são os requisitos clássicos da responsabilidade civil. Vamos lá? O primeiro requisito da responsabilidade civil é o dano. O segundo requisito é o nexo causal e o terceiro requisito é a culpa. Lá na aula 1, eu expliquei para vocês, telespectadores, alunos, advogados, que a culpa que nós iremos analisar seria a culpa empresarial. E o nosso foco seria a análise do dano moral sobre o aspecto do empregado como vítima. Vamos para o primeiro requisito clássico da responsabilidade civil, que é o dano. O dano é uma lesão, de maneira geral, é uma lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito. Especificamente, o nosso foco é sobre o dano moral. Então, o bem que está sendo protegido é a integridade psicológica, a intimidade, a vida privada, a honra e por aí vai. Então, esse é o foco da nossa aula de hoje, o estudo específico do dano moral na esfera trabalhista, especificamente chamado de dano extrapatrimonial. O segundo requisito é chamado de nexo causal. Então, é a relação entre a conduta empresarial e o dano. Isso também é chamado de liame, ou seja, o dano experimentado pelo empregado, ele precisa de ter um liame com a conduta do empregador, no caso. Olha que interessante. Quando a gente fala de nexo causal, aquele dano experimentado pelo empregado precisa de ter uma relação com alguma conduta do empregador, e a conduta pode ser omissiva ou comissiva. Significa dizer que, em algumas situações, essa responsabilidade pode ser afastada, como nós já trouxemos na segunda aula, se tiver alguma atitude do empregado que venha diminuir essa responsabilidade. E essas atitudes nós chamamos de concausas. São causas que contribuíram para o dano ou que, de alguma forma, podem até afastar o dano. Vamos ver essas concausas? Então, veja bem, sobre as concausas, nós podemos ter uma culpa parcial da vítima, que tenha contribuído para o dano, ou uma culpa exclusiva da vítima. Havendo uma culpa parcial do empregado vítima, a indenização vai ser diminuída. Havendo uma culpa exclusiva, nós podemos chegar até numa exclusão de responsabilidade. Até agora nós já fizemos a revisão do dano e do nexo causal. Ainda falta analisarmos o terceiro, que é a culpa empresarial. A culpa empresarial, ela vai ser analisada sob o aspecto do Código Civil. Então, você tem a análise sobre a negligência, imprudência ou imperícia. Telespectador, preste atenção que é necessário que haja pelo menos a culpa empresarial para que nós tenhamos a responsabilidade civil.
Isso é muito importante porque lá na frente vamos estudar alguns tipos de caso relacionados aos danos extrapatrimoniais e esses casos nós precisamos verificar de alguma forma a incidência ou não dessa culpa empresarial. Tranquilo? Então vamos fazer uma breve recapitulação. Para existir a responsabilidade civil é necessário, utilizando os requisitos clássicos do Código Civil, dano, nexo causal e culpa empresarial. Ainda precisamos analisar a responsabilidade civil sobre um outro aspecto muito interessante e ainda em sede de revisão. Vamos lá? Quando eu falo para vocês que a responsabilidade ela precisa de dano, nexo causal e culpa, no caso específico culpa empresarial, a doutrina chama de responsabilidade subjetiva, justamente porque eu preciso analisar a incidência ou não da responsabilidade, ou melhor, da culpa do empresário naquele dano experimentado pelo empregado. Isso significa dizer que nós precisamos dos 3 requisitos ao mesmo tempo e essa responsabilidade é chamada de responsabilidade subjetiva. Nós temos um outro tipo de responsabilidade e vamos rever agora. A segunda ou o segundo tipo de responsabilidade é a responsabilidade objetiva, aonde dos 3 requisitos, dano, nexo causal e culpa, nós consideramos a não necessidade de analisar a culpa. Então, se houver um risco acentuado da atividade empresarial, não precisa analisar a culpa, isso é chamado de responsabilidade objetiva, aonde basta a incidência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do empresário e aquele dano experimentado. Qual o interesse quando se fala então de responsabilidade objetiva? Qual a parte interessante? É que lá no processo trabalhista, o empregado não precisa demonstrar culpa empresarial, nem o dolo empresarial. Basta ele demonstrar a incidência do dano e do nexo de causalidade. Para ficar bem claro nessa formação que nós estamos passando, é necessário que a conduta do empresário, a conduta geral da atuação econômica, crie algum risco acentuado. Um exemplo bem interessante de responsabilidade objetiva seria nos acidentes de trabalho, onde o empregado venha sofrer um dano e há uma presunção que aquele dano advém de uma culpa empresarial, né? Seja por negligência, imprudência ou imperícia. Então, fique bem claro a incidência dessas 2 responsabilidades, responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Falo agora para o futuro advogado ou para o jovem advogado, né? Em um processo do trabalho, você precisa ficar muito atento com relação a essas duas possibilidades ou esses 2 tipos de responsabilidade, porque você precisa produzir provas, seja você estiver defendendo o empregado ou o empregador. Então, se você estiver defendendo o empregado e houver uma incidência de responsabilidade objetiva reconhecida por lei ou reconhecido pela doutrina ou reconhecido pela jurisprudência, o advogado do empregado tem um campo de atuação com a proteção maior. Então, ele pode se preocupar um pouco menos com essa produção de provas, já que existe uma presunção de reparação de danos. Se você estiver defendendo o empregador e a incidência for uma responsabilidade objetiva, é necessário redobrar o cuidado com as suas testemunhas e com as suas provas. Essa dica é para o jovem advogado, para os advogados que estão ouvindo também. E para os estudantes, algo interessante, porque esses 2 tipos de responsabilidade, essas 2 possibilidades são muito cobradas em provas, também em prova da ordem e também cobradas em concurso. Vamos para o próximo tópico?
Ainda em sede de revisão da aula 1 e, em especial, da aula 2, vamos falar sobre atenuação ou exclusão da responsabilidade, no caso específico da responsabilidade empresarial. Então, existem algumas possibilidades de atenuar a responsabilidade, que significa, na prática, diminuir o valor do dano a ser reparado. Então, a primeira atenuação seria a culpa do empregado concorrente. Eu acabei de falar isso para vocês, telespectadores, que é chamado de concausa. Então, existe uma causa junto com a culpa empresarial que venha diminuir essa responsabilidade. Um exemplo seria o empregado não informar de maneira adequada que tem alguma questão de saúde ao manusear um produto químico, um defensor agrícola, algo nesse sentido. Ou que já existe uma doença pré-existente e isso venha ocasionar no futuro uma doença do trabalho ou até mesmo um acidente, a depender da situação. Uma outra possibilidade seria a exclusão da responsabilidade. E a exclusão ela é muito interessante porque, do ponto de vista de defesa da empresa, isso vai tirar esse direito ou esse não direito e vai fazer um equilíbrio daquela ação trabalhista. Quais seriam os exemplos de exclusão? O primeiro, a não comprovação do dano em si. Então, não existe uma comprovação fática ou início de comprovação do dano efetivamente experimentado. E aí vem algo curioso. Quando a gente fala de ausência de comprovação de dano, estamos falando que não foi comprovado que algum patrimônio jurídico foi perturbado pela atitude da empresa ou do empresário. Então, na verdade, estamos trabalhando no mundo dos fatos. O fato, dano em si, não foi comprovado. Mas é interessante analisar também uma exceção a essa exclusão, onde alguns tipos de danos, eles são presumidos. Então, peço licença para fazer um exemplo na responsabilidade civil presente no Código Civil, né? Então, a inscrição do consumidor em algum cadastro de defesa, de crédito, por exemplo, SPC e Serasa, a inclusão indevida já gera um dano. O dano, no caso, ele é presumido. Voltando para o direito do trabalho, como regra, os acidentes de trabalho também são considerados danos presumidos e a gente tem que analisar se não existe outro tipo de exclusão dessa presunção. Mas algo mais curioso ainda. Essa presunção, obviamente, tem que ser uma presunção de fato e de direito e essa presunção admite prova em contrário. Então, em juízo, a advocacia trabalhista empresarial pode conseguir ilidir essas provas e comprovar que realmente não houve o dano, ou pelo menos não houve o dano como foi informado na inicial. Ainda sobre a exclusão, o primeiro critério, né, seria a exclusão do dano, o segundo critério seria a exclusão do próprio nexo causal. Significa que o que liga o dano à atitude da empresa ou à não atitude, que seria a omissão, você não consegue comprovar. Então, o dano experimentado, ele existe, nessa segunda hipótese, mas não existe responsabilidade da empresa ou do empresário, porque faltou o nexo de causalidade. Talvez possamos trazer alguns exemplos, mas acho que exemplos mais simples são mais fáceis de compreender, né? Então, imagine um empregado que venha sofrer um acidente de trânsito no seu momento de folga, num feriado, no final de semana, e disso tem experimentado danos. Obviamente, não existe nexo causal entre a atitude empresarial, entre o contrato de trabalho e o dano experimentado. Ao contrário disso, imagine um empregado que venha sofrer um acidente durante o seu percurso de ida ao trabalho ou a volta ao trabalho, ou ele venha sofrer um acidente de trânsito no trabalho, né? Imaginemos que ele seja um motorista profissional ou um motoboy contratado pela CLT, né?
E aí, nesse evento, o acidente de trânsito é considerado um acidente de trabalho. Então, o segundo requisito, nexo de causalidade, ele também tem que ser analisado no contexto da incidência ou não do contrato de trabalho. Lá na primeira aula, eu trouxe para vocês, telespectadores, que o contrato de trabalho é o nosso norte. Toda a responsabilidade, toda a indenização deriva do contrato de trabalho e a própria forma do contrato de trabalho deriva da CLT, obviamente, e da Constituição. O último requisito de exclusão seria a culpa exclusiva do empregado. Então, o empregado, de maneira deliberada ou infortuita ou até mesmo dolosa, pratica um ato que ele venha sofrer com esse ato de maneira isolada e sem incidência de culpa da empresa. Esses, então, são as três defesas possíveis de uma reclamação trabalhista e são as três formas de exclusão que a doutrina e a jurisprudência nos oferece. Nós temos ainda uma terceira possibilidade, que seria exclusão ou atenuação dos danos, né? Recapitulando, né? A atenuação, você tem uma diminuição do pagamento ali da reparação do dano. Na exclusão, não há pagamento de dano, né? Não há pagamento de danos morais, porque, de alguma forma, não existe responsabilidade empresarial. A terceira possibilidade seria exclusão ou atenuação, e a doutrina nos traz, inspirando no Código Civil, claro, né? Ela nos traz que seria um caso de força maior, caso fortuito. Só que eu não posso trazer para os senhores que seria exclusão ou atenuação, porque havendo força maior, caso fortuito, vamos depender da situação para dizer se há uma atenuação da responsabilidade ou uma exclusão da responsabilidade. Pois bem, até agora nós estamos fazendo alguns tópicos de revisão, visando a melhor entendimento dessa aula de responsabilidade extrapatrimonial. Passemos agora a falar da responsabilidade extrapatrimonial ou, nas palavras da CLT, dano extrapatrimonial. Lá na aula 1 e na aula 2, eu fiz alguns breves comentários sobre esse tipo de dano ou essa forma como a CLT trata, e eu gostaria de refazer esses comentários para que ficasse claro. A teoria clássica do direito civil sempre nos trouxe, ou melhor, a teoria clássica da responsabilidade civil sempre nos trouxe a ideia de responsabilidade por danos materiais, posteriormente responsabilidade por danos morais. Eu expliquei para os senhores que, em um dado momento, principalmente depois da Constituição Federal de 88, há uma separação entre responsabilidade por danos materiais e por danos morais. Mais à frente, a teoria, e depois foi adotado pela jurisprudência e pela lei, separou os danos morais de danos estéticos. Significa que nós temos, até o advento da reforma trabalhista, basicamente 3 tipos de danos. Então, seriam os danos materiais, provenientes de ofensas ao patrimônio material. Isso não só do empregado, mas é uma teoria geral do Código Civil, né? Nós teríamos os danos morais, proveniente de uma ofensa ao patrimônio moral, psicológico, à intimidade, à vida privada da vítima, no nosso caso do empregado. E dos danos morais foi desprendido os danos estéticos, já explanado nas aulas anteriores, que seriam aqueles danos na própria aparência física da vítima, como cicatrizes, por exemplo, como perda de membros, etc. E essa perda de membros ou cicatrizes vem trazer uma dor psicológica. Muito bem, e o que aconteceu então com a reforma trabalhista lá em 2017? Ela resolveu inserir um título novo na CLT e esse título, entre outros tantos da reforma, foi chamado de danos extrapatrimoniais.
patrimoniais. Então, qual a divisão que a CLT nos traz hoje? Existem os danos materiais, que a CLT não aborda esses danos de maneira específica. Existem até alguns artigos avulsos que falam sobre responsabilidade patrimonial, mas esses danos materiais ficam a cargo da legislação prevista no Código Civil. Sobre os danos materiais, um exemplo pode ser bem simples, né? O empregado que sofre um acidente, precisa realizar uma cirurgia, precisa comprar remédios, precisa fazer um tratamento médico e ele arca do próprio bolso, então ele precisa ser reparado desse tratamento, né? Fazendo um parêntese, né? Essa responsabilidade material também pode ser que seja ou tenha uma ofensa do empregado com relação à empresa. Então, um exemplo seria o empregado que de alguma maneira danifica alguma máquina, algum equipamento. Isso pode ser uma incidência pode haver uma incidência de reparação material em favor da empresa ou do empregador. Sobre os danos extrapatrimoniais, então estamos fazendo uma distinção agora de danos materiais e o extrapatrimonial. Os danos extrapatrimoniais seriam, na visão da CLT, dois tipos. O primeiro seria, obviamente, o dano moral e o segundo seria o dano existencial. Então, a partir de agora, nós temos dois tipos de danos previstos especificamente na legislação trabalhista, no título 2A e nos artigos 23A ao artigo 223G. Eu peço que o telespectador, ao ouvinte, ao estudante principalmente, anote esses artigos, deixe bem grifado na sua CLT, porque é de extrema importância para o estudo do direito do trabalho, é de extrema importância para eventuais provas da ordem, de concurso público e também para a advocacia, né? Então, artigos 223A ao artigo 223G, título 2A da CLT. Como eu havia falado, os danos extrapatrimoniais têm uma divisão agora entre danos morais e danos existenciais. Vamos explicá-los? Os danos morais é justamente tudo que nós já conversamos nessas primeiras aulas. Então, é aquele que ofende o patrimônio íntimo, psicológico, tanto do empregado como do empregador. O dano existencial, ele ofende o próprio projeto de vida, tanto do empregado como do empregador. Antes de explicar, principalmente o dano existencial, é necessário tecer algumas críticas sobre essa divisão e essa criação desse novo capítulo na CLT. Por que a doutrina realiza tanta crítica relacionada a essa nova tipologia? A primeira questão é que há uma divergência da doutrina clássica ou da teoria clássica de responsabilidade civil. De maneira um pouco não usual, se trouxe esse nome de extrapatrimonial, aonde o Código Civil e toda a jurisprudência do STJ, do STF e também do TST já faziam uma distinção entre dano material, moral e estético. Então, acaba sendo uma inovação legislativa. Uma outra questão é a incidência muito alta de uma preocupação com a responsabilização em face do empregado. Isso gera críticas maiores, porque toda a temática prevista na CLT é uma temática de proteção ao empregado. Veja bem que não existe em nenhum momento a impossibilidade de reparação civil em face do empregado de alguma falta que ele venha cometer. Inclusive, ele pode até ser demitido por conta de alguma falta grave que venha danificar o patrimônio da empresa, seja material, seja moral. Mas acaba que, no auge da reforma trabalhista,
foi inserido também alguns elementos para a preservação da pessoa jurídica, no caso o empresário, e para a preservação da pessoa física, empresário também. É o que nós veremos nos próximos tópicos. Ainda sobre essas críticas, apesar de ter essa nova tipologia, a doutrina, tanto do direito do trabalho como do direito civil, permanece inalterada. Apenas algumas observações a serem feitas, apenas algumas arestas a serem ajeitadas, arrumadas, mas a teoria geral em nenhum momento foi afastada, o que acaba sendo algo positivo. É o que nós veremos agora. Passando desse ponto de uma crítica de aglutinamento de danos morais, danos estéticos e danos existenciais numa tipologia única chamada de danos extrapatrimoniais, vamos fazer aqui a explicação do que seria o dano extrapatrimonial focado na tipologia prevista na CLT. Então, iniciemos essa parte lá no artigo 223A, a partir do artigo 223A da CLT, explicando o conceito ao qual eu irei ler para os senhores. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofende a esfera moral da pessoa física ou da pessoa jurídica, as quais são os titulares exclusivos do direito à reparação. Então, temos essa seguinte tipologia: danos extrapatrimoniais são os danos morais ou os danos existenciais. Danos morais já falamos bastante, vamos nos ater agora ao dano existencial. Olha que interessante, o dano existencial ele já existe principalmente a partir da Constituição de 1988, e existe também em legislações fora do Brasil, e talvez a mais interessante para esse momento seja falar da jurisprudência e legislação do Japão, onde existe uma cultura relacionada ao trabalho muito diferente da nossa. Existe vários termos jurídicos relacionados e várias proteções jurídicas para evitar esse dano que vem afetar a existência do próprio empregado. Quando falamos de existência, o melhor exemplo significaria um excesso de jornada de trabalho, e esse excesso viria impedir que o empregado tivesse relações sociais, familiares, e também que viesse impedir a ter qualquer projeto de vida. Como estamos falando, a legislação e a jurisprudência aplicada no Japão traz algumas questões curiosas, e para que fique algo interessante de trazer nesse momento, a cultura do japonês relacionada ao trabalho é bem mais intensa do que relacionada aqui no Brasil, em outros lugares. Então, existe uma pré-vontade, uma disposição maior para se realizar jornadas mais longas. E então, essa cultura de excesso de trabalho, ela está meio que impregnada na sociedade, especificamente do Japão, e outros lugares também, é evidente. Só que vivemos num mundo globalizado, onde valores relacionados a praticamente tudo se encontram, se desencontram também. Então, a ideia, a temática de excesso de jornada de trabalho também é prevista no Brasil, e você encontra alguns casos na jurisprudência, em especial do Tribunal Superior do Trabalho. Alguns casos que eu posso trazer para vocês, interessante, de motorista profissional que tinha uma jornada de 20 horas, por exemplo. Nesse caso, o TST entendeu que essa jornada excessiva impediria ou impede que esse empregado tenha acesso à sua família, tenha acesso às relações familiares e relações sociais também. Outra coisa, esse excesso de jornada, nesse exemplo, impede que ele tenha outros projetos de vida, impede que ele tenha lazer, impede que ele peça
que ele pense, na verdade, sobre outras formas de estudo ou até mesmo outras formas de trabalho. Sobre o dano existencial, realmente é uma surpresa ele ter entrado na CLT na reforma trabalhista, embora já houvessem muitas discussões na doutrina, principalmente, e na jurisprudência. A verdade é que é muito difícil para o magistrado analisar se existe um dano que ofende não só a esfera moral, mas também ofende a esfera existencial. Mas, de qualquer forma, é muito interessante esse posicionamento da CLT. Sobre dano existencial, a última informação, na verdade, uma revisão, é que o melhor exemplo seriam jornadas excessivas. Vamos fazer aqui uma breve revisão sobre jornada de trabalho. A jornada de trabalho no Brasil, a jornada constitucional se limita a 8 horas diárias, podendo o empregado realizar 2 horas extras como regra. Então, quando a jornada ultrapassa 10 horas, que seriam as 8 horas ordinárias, digamos assim, mais 2 horas extras, quando ultrapassa as 10 horas, nós já podemos começar a falar de uma possível dano existencial, de um possível dano existencial. Mas isso precisa ser comprovado judicialmente e é necessário ter outros elementos a fim de serem comprovados. Mudemos um pouco o nosso tema agora, mas ainda dentro da temática dano extra patrimonial, para falarmos do dano moral coletivo. Olha que curioso, até o momento eu trouxe para vocês telespectadores os danos morais com foco específico no empregado e específico no sistema individual. Então seria a responsabilidade individual da empresa relacionada a uma vítima individual. Mas existe uma categoria autônoma que se chama danos morais coletivos, de reconhecimento doutrinário e também de reconhecimento jurisprudencial. Não há dúvida da possibilidade do dano moral coletivo. Seria quando a atuação da empresa ela não agride ou não atinge apenas um empregado, mas vários empregados ao mesmo tempo ou de maneira reiterada. Temos alguns exemplos curiosos. Os exemplos mais interessantes são relacionados a empresas que têm muitos empregados, então indústria têxtil, indústria do agronegócio e por aí vai, aonde você tem uma incidência de muitos empregados e uma gestão da empresa que possa gerar abuso aos direitos trabalhistas acaba atingindo uma coletividade como um todo. E esse prejuízo ele é chamado de dano moral coletivo. É importante destacar que isso não vai retirar o direito individual de cada empregado de requerer a sua reparação daquele dano. Então, o dano moral coletivo, por se tratar de uma ação coletiva, ela precisa de ter uma abordagem um pouco diferente. E eu passo a explicar agora. Como estamos falando de questões que envolvem inúmeras pessoas, inúmeros empregados, o manejo mais correto desse tipo de ação seria por uma ação civil pública a ser proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Existem outros caminhos, mas provavelmente esse é o melhor caminho. E o Ministério Público do Trabalho irá pedir a condenação da empresa em fatos específicos. Existem casos de relevância, como de Brumadinho, por exemplo, aonde houve o pedido de reparação de danos morais, justamente porque há uma ofensa ao coletivo de empregados. E essa ação ela vai ter um trâmite na Justiça do Trabalho, porque a matéria ela se afeta à matéria do direito trabalhista. Ainda sobre o dano moral coletivo, trago para você, telespectador, alguns exemplos previstos na jurisprudência,
Um exemplo interessante seria o estresse da organização administrativa. A própria organização administrativa, o próprio modelo empresarial, ele gera um estresse ou uma sobrecarga de trabalho. Isso é uma matéria que nos interessa, porque quando você fala de mercado de trabalho e ofensa, o mercado de trabalho, organização administrativa e ofensa a direitos do empregado, interessa ao direito do trabalho também. Então, a própria organização administrativa, ela acaba gerando um estresse, talvez com excesso de metas, com excesso de cobrança, e cobranças, como veremos nas próximas aulas, de baixo para cima, né? Uma cobrança vertical abusiva, né? Um outro exemplo seria o descumprimento reiterado de normas trabalhistas. E aí há uma grande incidência de reclamações trabalhistas, alegando, por exemplo, excesso de jornada, não pagamento de salários em dia, não pagamento de FGTS e por aí vai, né? Ou um tratamento inadequado com relação ao fim do vínculo trabalhista que vem a trazer ofensa ao patrimônio do empregado, patrimônio moral, evidente, né? E um outro exemplo também que seria o trabalho análogo à escravidão, onde além da ofensa individual, você teria ofensa coletiva também. E essas condenações coletivas são muito interessantes do ponto de vista pedagógico, porque, infelizmente, nas reclamações trabalhistas, o valor indenizatório, o quanto indenizatório, para ser mais preciso, às vezes não agrada tanto o empregado reclamante e talvez não tenham o caráter pedagógico, né? Punitivo pedagógico. Então, nas ações de direito de dano moral coletivo, a indenização pode ser um pouco mais alta e isso pode gerar um caráter pedagógico mais eficiente. Mudemos de tema, iremos falar agora sobre os bens imateriais protegidos da pessoa física e da pessoa jurídica. Veja bem, a CLT agora nos traz de maneira explícita quais são os bens imateriais protegidos relacionados à pessoa física e o escopo relaciona a intimidade, a vida privada, etc. Mas, como eu havia falado para os senhores telespectadores, também é uma proteção da intimidade da empresa, da pessoa jurídica. Então, nós temos basicamente dois tipos de bens, dois núcleos de bens. Os bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica. Quando nós falamos de bens protegidos da pessoa física, significa que estamos protegendo os bens tanto do empregado, relembrando que o empregado sempre é pessoa física. Lá no artigo 3º da CLT, somente podem ser empregados no Brasil pessoas físicas, mas nós temos também a proteção à pessoa física do empregador. O artigo 2º da CLT ele nos fala que o empregador tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica. Até aqui, nenhuma novidade. A grande novidade realmente é a proteção ou a exposição explícita ou literal dos bens protegidos da pessoa jurídica e, portanto, se refere apenas aos bens da empresa, né, do empregador, porque somente ele pode ser pessoa jurídica nessa relação de emprego. Vamos estudar esses bens, esses conceitos? Muito bem. A CLT traz para nós os bens imateriais protegidos da pessoa física, que eu passo a ler agora para os senhores. Seria a etnia, a idade, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, o gênero, orientação sexual, saúde, lazer e a integridade física. Esses são os bens protegidos da pessoa física. Existem algumas observações muito interessantes que nós iremos fazer ao longo dessa exposição, dessa aula e das próximas, quando se retrata sobre a literalidade, né? Então,
Primeira coisa que são conceitos subjetivos em algumas medidas, isso é interessante porque traz um campo de proteção maior. Mas o legislador, ele tentou nesse momento aqui ser o mais específico possível. Então ele trouxe para nós a possibilidade de proteger a etnia, que vai envolver também a raça, né? Etnias as mais variadas e as raças também mais variadas. Há uma proteção à idade, em especial da melhor idade, né? Ou da idade avançada, onde o empregado passa a ter menos proteção formal, melhor, material, né? Formal ele tem a proteção na Constituição, mas é justamente a partir aí, de 50, 55, 60 anos, o empregado começa a ter um alto índice de desemprego, né? Envolve questões aqui da vida íntima, né, que é a honra, a imagem, a intimidade. Envolve a questão também de liberdade de ação, que pode ser compreendido a liberdade de se locomover, a liberdade de se expressar e a liberdade de promover as ações judiciais necessárias, né? Traz algo também curioso sobre a autoestima, né? Porque estamos falando de danos morais, se refere à autoestima também do empregado, e aqui pode entrar também os danos estéticos, né? Que ele vai acabar com a autoestima ou diminuir essa autoestima. Há também a proteção ao gênero e à orientação sexual. Notadamente, quando se fala de gênero, estamos falando especialmente aqui de proteção ao gênero mulher, né? Ao gênero feminino, onde há uma discrepância salarial evidente no Brasil, né? Uma proteção também à orientação sexual, para que a orientação de cada um individualmente não seja motivo de punição, de demissão ou não contratação, né? Por fim, ele fala de saúde, lazer e integridade física. Então, esses são os bens imateriais da pessoa física. Passo ali agora para vocês os bens imateriais da pessoa jurídica. Antes disso, alguns breves comentários. Quando a gente fala de proteção à pessoa jurídica, não podemos imaginar que estamos no mesmo campo de proteção. A proteção ela é eminentemente patrimonial. É óbvio que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Isso pode ser visto mais facilmente quando alguém denigre a imagem de uma empresa ou cria uma notícia falsa ou fake news, né? Isso pode acabar prejudicar a própria imagem da empresa e as vendas também dessa empresa podem ser prejudicadas, né? Existe um exemplo muito interessante de um empregado que foi condenado porque se queixou da ex-empresa que ele trabalhava e a Justiça do Trabalho entendeu que essa queixa foi abusiva. A exposição da empresa acabou sendo abusiva na internet. Vamos ler sobre quais são esses bens imateriais protegidos da pessoa jurídica? Muito bem, os bens imateriais protegidos, então, são estes: imagem, marca, nome, segredo empresarial, sigilo de correspondência. Esses são os bens inerentes à pessoa jurídica. Existem duas críticas sobre essa nova tipologia da CLT. A primeira crítica, eu já falei algumas vezes, inclusive hoje, nessa aula de hoje, que destoa da proteção que a CLT, originária da CLT, de proteção ao trabalhador. Então, o trabalhador, ele tem a CLT como seu ponto de proteção e depois, mais à frente, vem a Constituição de 1988, lá no artigo 7º, reforçar essa proteção. A segunda questão é se haveria necessidade jurídica ou não de se criar essas tipologias, essa literalidade de proteção. Sobre o segundo ponto, a doutrina nos traz que não haveria necessidade nenhuma de se criar essa nova tipologia, embora não vá trazer prejuízos, né, do ponto de vista prático, mas não haveria necessidade, porque já existe uma larga proteção ao empresário
ao mundo empresarial, especialmente no Código Civil, especialmente nas leis empresariais, especialmente quando a gente fala de proteção intelectual, né, da atitude dos bens desse empresário ou da sociedade empresária, quando se fala também de proteção da propriedade industrial. E toda essa legislação já tem uma grande proteção da marca, do nome empresarial em si, dos produtos. Então existem órgãos regulatórios, órgãos de proteção, que não haveria a necessidade de se criar essa tipologia na CLT. De fato, o artigo existe, não existe hoje mais uma grande discussão sobre essa temática, até mesmo porque não houve um grande enfrentamento, né, doutrinário sobre essa questão. Basicamente, foi aceito essa nova tipologia. Na verdade, não é bem nova tipologia, apenas uma literalidade de quais seriam os direitos protegidos da pessoa jurídica. Muito bem, vamos fazer uma incursão agora sobre de quem seria a responsabilidade do evento danoso no ponto de vista da CLT. Mais à frente, a CLT nos fala quem seriam os responsáveis pelo evento danoso. E olha que curioso, ela fala o seguinte: todos que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação e da omissão. Então, o que nós temos na CLT é que há uma grande mudança com relação à responsabilidade civil clássica? Na verdade, não. Quando ela fala de todos, isso obviamente irá incluir a empresa, a sociedade empresária ou empresário, vai incluir também o empregado, caso o empregado cometa alguma irregularidade dentro desses direitos que nós já lemos sobre proteção, mas pode incluir também os colaboradores, gerentes, até mesmo os consumidores que venham causar prejuízo também podem ser responsabilizados e o Estado também. Passemos agora para os critérios para fixação do valor da indenização. Os critérios utilizados são sempre dois. Então, o critério de reparação, que seria a reparação à vítima do dano causado, e esse critério é sempre uma forma de compensação, né? E o segundo critério seria o punitivo pedagógico, como já falado anteriormente, que seria para ensinar ou desestimular o ofensor a não praticar a ofensa. A CLT traz também especificamente alguns critérios, então eu vou ler para os senhores, né? Especificamente, ela traz os critérios que o juiz precisa analisar: a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais, a extensão e duração da ofensa, as condições que ocorreu essa ofensa moral, o grau de dolo ou culpa, as retratações espontâneas, o esforço do ofensor para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social das partes, e aqui pode entrar o caráter pedagógico, e o grau de publicidade da ofensa. Ainda uma temática muito interessante, e talvez a mais polêmica, que é o tarifamento dos danos. Veja bem, a CLT agora expressamente traz qual o teto dos danos morais, sofridos tanto pelo empregado como pelo empregador. Nós temos 4 tipos. Os danos podem ser leves e, se o dano for leve, o critério é até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Se o dano for médio, o critério é até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Se o dano for grave, até 20 vezes o último salário do ofendido. Se for gravíssimo, até 50 vezes o último salário do ofendido. Caso o empregado seja o ofensor, utiliza o salário dele como parâmetro. E, havendo reincidência entre as mesmas partes, o dano pode se elevar ao dobro. Sobre o tarifamento, existem algumas críticas.
A primeira crítica que o Código Civil e a teoria do direito civil não nos explica ou não traz um detalhamento, ou para alguns doutrinadores nem é possível que haja um tarifamento explícito. Sobre a crítica no direito do trabalho, é que há uma limitação do direito subjetivo do empregado, especialmente, porque, notadamente, o tarifamento é voltado para evitar reclamações trabalhistas ou diminuir reclamações trabalhistas ou pedidos na reclamação trabalhista. Existe um critério também um critério mal empregado, que é o salário contratual. Então, o empregado que tem um salário mais alto vai ter uma possibilidade de dano maior em detrimento do empregado que tem um salário menor. O último tópico sobre o tarifamento é que o STF, existe no STF 3 ADIs que estão com pendência de julgamento, que irá enfrentar sobre a constitucionalidade ou não do tarifamento. Pois bem, encerrada a nossa aula, passaremos agora para o quiz para reforçar todo o conteúdo que foi ensinado nesse momento. Muito bem, a primeira questão, de acordo com a CLT, no caso de ofensa grave, o juiz fixará a indenização até o limite de, letra A, 20 vezes o valor do último salário contratual do ofendido, 10 vezes o valor do salário mínimo à época da sentença, 5 vezes o valor do último salário contratual do ofendido e, letra D, 5 vezes o valor do salário mínimo à época da sentença. Vamos para a resposta? Resposta correta, letra A. Havendo ofensa grave, o juiz fixará a indenização até o limite de 20 vezes o valor do último salário contratual do ofendido. Veja bem, embora existam algumas ações de inconstitucionalidade ou declaratórias de inconstitucionalidade no STF, pendentes de julgamento, a legislação sobre o tarifamento ainda está em vigência. Compete ao magistrado, caso ele entenda que é inconstitucional, ele realizar a declaração de inconstitucionalidade incidental. Compete também o empregado ou empregador, se for o caso, requerer a inconstitucionalidade na sua petição inicial. Sobre as questões erradas, elas fogem do que está previsto na legislação, e eu só gostaria de fazer mais uma observação. Não é possível realizar que o salário mínimo seja base para as indenizações. Isso são previsões legais e constitucionais. Essa foi bastante fácil, né? Passemos agora para a questão 2. Questão 2. Sobre a reparação de danos decorrentes da relação de trabalho prevista na CLT, correto afirmar que, letra A, dano de natureza extrapatrimonial é aquele causado por ação ou omissão que ofenda exclusivamente a esfera moral do empregado ou do empregador. Letra B, a etnia, a idade, a nacionalidade, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, o gênero, orientação sexual, saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa natural. Letra C, a indenização por danos materiais poderá ser pedida cumulativamente com a reparação por danos extrapatrimoniais, salvo se decorrentes do mesmo ato lesivo. Letra D. Se julgado procedente o pedido de reparação de danos extrapatrimoniais, o juiz fixará a indenização baseando-se no valor do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. Vamos para a resposta. Resposta, letra B. É a literalidade da própria CLT, né? Embora existam muitos direitos, eles poderiam estar aglutinados na intimidade, vida privada, a CLT resolveu transcrever todos os direitos que ela achou naquele momento interessante de proteção. Existe apenas aqui uma observação
que essa é uma questão reiterada em prova da ordem em concurso, então compete ao candidato de concurso ou ao estudante se ater a esses artigos que nós estudamos. Uma última observação é relacionada à letra D, quando ele fala de benefícios do RGPS. Houve uma proposta de mudança legislativa, uma MP, uma medida provisória, que fazia alteração do tarifamento para o RGPS, mas a MP ela não foi aprovada, então voltamos para o texto original da reforma trabalhista. Essa foi tranquila, né? Passemos então agora para a questão 3. Nos termos da lei trabalhista vigente que regula o dano extrapatrimonial. Letra A. O lazer não é um bem juridicamente tutelado inerente ao empregado, pois se trata de direito fundamental oponível apenas contra o Estado e não contra o empregador. Letra B. A pessoa jurídica não é titular do direito à reparação, pois a sua esfera moral não é tutelável. Letra C. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Letra D. A consolidação das leis do trabalho não prevê reparação de dano de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho, sendo utilizada a lei civil subsidiariamente sempre. Vamos responder? Muito bem, vamos à resposta certa. Letra C. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados, inerente à pessoa jurídica. Mais uma vez, uma questão que exigiu a literalidade da lei e ficam as observações para você estudante e para você concurseiro. Essa legislação ela tem uma incidência alta, especialmente em concursos para nível médio, técnico e na prova da ordem também. Essa foi fácil, né? Muito bem, chegamos ao fim da nossa terceira aula, espero que todos tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.